Bom dia a todas, todos. Casa cheia de manhã, né? O que é um luxo, sem dúvida nenhuma. Então, eu só tenho a agradecer, tá? A presença. Nós vamos aqui fazer um percurso que vai tratar de diferentes aspectos. Antes de eu entrar exatamente nessa questão da arte produzida por mulheres negras no Brasil, tá? Todos os desafios, aliás, desafios para quem, como é que isso funciona. Enfim, eu acho que nós estamos num momento na história do país terrível, por um lado, mas, por outro, do ponto de vista da cultura, muito rico. É um momento que nós nunca tivemos aqui no Brasil em relação à produção negra, em relação à produção das minorias, e que não é um período, não é uma discussão só do Brasil, é uma discussão que está ocorrendo já no mundo inteiro há um bom tempo, em culturas diferentes, produções de matizes diferentes, e que é muito bom que a gente fundamente e tenha muito acentuado que o Brasil está dentro de um panorama internacional. Nós estamos dentro de uma onda internacional, a qual o Brasil entra, inclusive, com muito atraso. Com muito atraso. Tá? Então, eu gosto de fundamentar muito bem isso, trazer dados e fundamentar essas questões para deixar isso bem evidente, tá bom? Então, quando eu mandei a proposta para o MASP, coloquei alguns itens, né, que eu gostaria de discutir aqui na minha fala, que são questões relacionadas ao corpo, padrões estéticos, lugares ocupados pelas mulheres nas sociedades atuais, né, estão entre as trabalhadas, né, entre as questões trabalhadas pela produção visual feminina contemporânea. Entretanto, várias artistas negras têm ido além dessa questão ao propor uma revisão da história do Brasil a partir do seu local no mundo. Eu acho que esse é um dado muito importante. Eu acho que pela primeira vez nós estamos revendo duas facetas da história do Brasil. A história do país, como se constituiu. Isso não é um aspecto somente das mulheres negras brasileiras. Os artistas negros também estão nessa corrente. Nós estamos revendo não só a história da constituição do país, como também a própria história da arte. A gente vai começar a ver que tem algumas, principalmente mulheres, que já estão começando a tensionar, a discutir também a própria história da arte no país. Então, nós estamos também no campo das narrativas, né? A importância de uma construção visual e como isso também fundamenta locais simbólicos sociais. Então, a gente tem que ficar bem atento a algumas questões que vão surgir durante a minha apresentação, tá? Outro dado que me interessa é como esta produção se insere, está inserida dentro do panorama visual da diáspora negra. A gente não pode esquecer, o Brasil é um país que faz parte da diáspora negra, então não é só uma questão brasileira, estamos inseridos dentro de uma produção de diáspora. Onde é que o Brasil está nessa produção, nessas narrativas da diáspora? Uma coisa que tem me chamado muita atenção, principalmente que eu viajo muito como artista e viajo muito como professora também. Então, como se dá a formação das jovens artistas negras e negros brasileiros? Acho que esse é um dado que a gente tem que ficar de olho também quando a gente vai falar da produção afro-brasileira. O Brasil, acabei de voltar 2 meses atrás de um encontro internacional, e o Brasil, além dos nossos problemas educacionais, que nós todos já sabemos, não preciso colocar aqui, nós temos a questão também que somos um país da diáspora que fala português. E isso nos deixa ainda mais isolados. Por exemplo, a produção colombiana de arte é bastante forte. A produção negra colombiana, em diversas facetas das artes, é muito forte. Nós não conseguimos, muitas vezes, dialogar com países que estão próximos. A Colômbia é um caso, para mim, muito evidente, que eu já estava de olho na produção colombiana. E esse encontro, a maioria foi um encontro de mulheres negras, produtoras de cultura, que se deu em Harvard 2 meses atrás. A maioria vinha da Colômbia. E nós não conseguimos, por exemplo, formar um elo com a Colômbia, que seria bastante interessante do ponto de vista da formação
não só das mulheres, artistas visuais, mas também de artistas negros e negras das mais diferentes áreas. Como se dá a formação de jovens artistas negras brasileiras? Seria esta a produção reflexo de um movimento internacional maior? Estaríamos conversando com outros países, notadamente de língua inglesa, que já tem muito mais know-how nessa área do que a gente. A barreira da língua, para nós, é um problemão, né? Onde estes questionamentos, aqui continuando a leitura, onde estes questionamentos são mais frequentes? A produção feminina afrodescendente está inserida em um panorama de revisão internacional das histórias hegemônicas. Então, eu trago todas essas questões porque é muito importante que nós realmente situemos onde nós estamos. Isso é importante, isso é muito importante. Nós temos que nos situar em relação ao mundo. E por que eu falo isso, né? Porque muitas vezes, por exemplo, da palestra desafios contemporâneos, mas desafio para quem? É um desafio do meu ponto de vista da produção, sem dúvida nenhuma. Ser artista no Brasil já é um desafio e tanto. Ser artista no Brasil já é um desafio e tanto, ainda mais nesse momento. Agora, é um desafio, mas é um desafio para quem também? Nas minhas andanças por aí, eu tenho visto que é um desafio para quem produz arte, é um desafio furar a bolha, é um desafio colocar essa produção, mas é um desafio para os museus e as instituições também, porque as instituições aqui estão atrasadas. Eu não aguento mais chegar fora do país e ouvir perguntas do tipo: no departamento onde você estudou, quantos professores tem no departamento de arte afro-brasileira? Nós não temos nem a cadeira, quanto mais um departamento. E aí você fica com aquele sorriso, né? Quantos professores e professoras no departamento de arte afro-brasileira? Minha primeira exposição de peso individual não foi feita no Brasil, foi feita em Portugal. E eu transito museus universitários, por exemplo, nos Estados Unidos, né, ou mesmo entrar em grandes coleções. Muitas vezes se deu antes, eu entro antes numa coleção portuguesa, antes de entrar numa coleção brasileira de peso. Isso, então, é um desafio, mas não é só para os artistas brasileiros, ou para as artistas mulheres negras brasileiras. Isso é um desafio, as instituições têm que ficar de olho nisso, porque as instituições estão atrasadas aqui. Eu lembro que eu até falei, agora vem as histórias feministas, até perguntei para uma das curadoras quantas mulheres negras tem nessa exposição. E se tem mulheres negras brasileiras também. Porque não adianta fazer o ano do indígena, o ano da mulher, o ano das afroatlânticas e depois ficou no ano. Né? Porque isso não é uma moda. Isso não é uma moda. Isso é uma questão internacional que vem sendo há um bom tempo discutida e que nós estamos entrando com grande atraso. Isso num país onde praticamente 55% da população já se coloca como não branca. E isso também é uma questão que envolve as minorias, as mulheres, os negros e negras, indígenas, que estão começando somente agora. Então, um país que tem 55% da população, que já se coloca como não branca, não pode virar as costas para essas narrativas. Então, o desafio para essa população, eu penso, é também como nós vamos escrever a nossa história. Porque depende também, eu sempre penso, isso tudo antes de começar, mas eu sempre penso a produção de artes num tripé. Eu sempre penso um tripé onde nós temos a produção de artes propriamente dita, que é feito por artistas. Penso na arte-educação, eu não desvinculo a arte-educação do sistema de arte. Para mim isso é totalmente importante, eu penso um tripé. E penso, então eu diria que eu penso um tripé, que é produção, educação e algo que eu chamo de documentação. Por documentação, eu penso desde a documentação mais básica, que é, por exemplo, uma foto, realmente fazer um registro bem feito de um evento, até a escrita da arte, a crítica da arte, a historiografia da arte. Então, eu acho que nós temos um tripé que talvez esse seja o maior desafio
para a população negra. E curadoria? Curadoria é um grande desafio. Curadoria é local de poder. Então, quando nós estamos falando de curadoria, e de arte em geral, para mim, eu não sou uma pessoa totalmente política, quando nós estamos falando de curadoria, nós estamos falando de locais de poder. Então, nós não podemos esquecer isso. Então, eu penso que neste momento, talvez o nosso maior desafio seja furar a bolha da curadoria. Nós precisamos de gente, negros e negras, escrevendo sobre, falando sobre, pensando sobre, registrando sobre. Porque os artistas, eu acho que nós estamos vindo, nós temos um panorama que eu pensei não ver em vida, porque quando eu começo com a produção contemporânea, eu fico praticamente trabalhando 10 anos quase que sozinha, praticamente sozinha, sem ter outro artista contemporâneo negro produzindo ao mesmo tempo. O Arce Heráclito estava lá na Bahia, a Sônia Gomes não tinha começado de fato a produção, tinha o Eustáquio Neves em Minas. O segundo artista praticamente a furar essa bolha vai ser o Sidney Amaral, que levou 10 anos a mais para furar. E agora nós temos já um conjunto ainda pequeno diante do tamanho da população, mas temos um conjunto de negros e negras produzindo. O educativo vai indo bem, nós temos grandes formações, centros de formação educativas, principalmente os museus, os educativos de museu, e eu acho que talvez o grande desafio agora, não só para a produção de mulheres negras, artistas negras, mas homens e mulheres, é a curadoria. A escrita, a curadoria, a possibilidade de produção e divulgação desses escritos. Também não adianta escrever e deixar na gaveta. Então, eu acho que é um desafio do ponto de vista das instituições em acolher essa produção. Isso não é favor nenhum, é obrigação. E se não acolher, vai ficar para trás diante do panorama internacional e vai, inclusive, perder obras. Depois, quando tiver que estudar, vai ter que sair. Porque é o que já está começando a acontecer. Tem muita obra muito boa saindo já do país, então se as instituições não ficarem espertas, quando a gente precisar estudar esse período no tempo, a gente vai ter que estudar lá fora. Então, do ponto de vista das instituições, é entender que isso não é uma moda e começar a pensar nas coleções, nos buracos das suas coleções, começar a olhar isso de forma muito profunda. E do ponto de vista da produção, talvez o nosso maior desafio seja, nesse momento, a questão da curadoria ou da documentação, porque eu penso, como eu falei para vocês, um aspecto mais diverso, tá? Então, agora, de fato, antes da gente começar, vamos ver algumas representações, aqui eu estou entrando na parte das fundamentações, sobre as mulheres negras brasileiras, né, que sempre estiveram presentes desde o início do país, né, das representações que se faz sobre o país, as mulheres negras como objeto sempre estiveram presentes. E aqui vale a pena a gente prestar atenção em como esses locais sociais que vão ser postos para essas mulheres vão sendo criados, né? E depois como as artistas negras brasileiras vão vir e vão olhar e vão propor novas narrativas. Então, esse Albert Colt, por exemplo, A Mulher Africana, de 1641, onde a gente começa uma das vertentes que vai caracterizar a produção sobre negras no Brasil, o exótico. Um Debré, um outro espaço que também vai sendo construído do ponto de vista simbólico e social para as mulheres negras, o espaço do trabalho. Aqui um retrato da população negra, de mulheres negras na cidade do Rio de Janeiro, também que vai trazer um retrato dessa população. Aí como tipos, é um retrato de tipo, ou seja, não há uma subjetividade mais trabalhada. Aqui questão do branqueamento, esse daqui eu nem vou falar muito, porque isso aqui dava para falar 3 horas sobre, e nós não teremos esse tempo. Mas todo mundo conhece essa peça, a Redenção de Cã, a questão do branqueamento, né, a senhora negra com as mãos aos céus, né,
aqui agradecendo o neto branco, né, a filha no meio, mestiça, né, a questão também da mulher negra mestiçada, que também vai depois aparecer lá na frente, como a questão da mulata. Tá? Então, os espaços também os espaços que vão sendo criados. Essa fascinação, né, a fascinação pela boneca ou pelo modelo de brancura. Então, essa tela bastante, né, na Pinacoteca do Estado. Então, essa tela é local de trabalho, porque essa menina negra, com certeza, né, deveria ser uma empregada nesse espaço doméstico. Então, essa interdição que aparece nessa tela. A questão da mãe negra, então todos esses ícones que vão sendo colocados e depois as mulheres negras artistas vão tratar de rever. Então, esse Lucílio de Albuquerque, mãe negra, o Armando Viana limpando metais. Então, vocês vejam que vai se formando, né, através de uma apresentação, de uma fatura visual, um local simbólico, social para essa mulher negra. Ou ela está num local de trabalho, né, como alguns que eu já mostrei, ou vai ser a exotização, mais para frente vai ver a questão, por exemplo, da mulata, da sensualidade, então a gente vai vendo que vão se formando locais de trabalho, locais simbólicos, sociais para essa população. Né? Tarsila do Amaral, a negra, que depois a gente vai ver aqui uma proposição bem interessante sobre essa peça, né? O Volpe, né, mãe e filho, questão também também meio desvalida, né, essas representações maternas. O de Cavalcante, samba, então esse não preciso nem explicar nada, a gente passa para diante. E um interessante que eu gosto muito, que quebra essas representações, essa construção de local, que é o Guinhar. O Guinhar, nas suas imagens de famílias negras, ele vai trazer um dado muito interessante. Ele vai trazer uma ideia de família negra constituída. Não aquela ideia de uma família negra solta, né? Vamos dizer assim, uma família negra disfuncional, que é resultado da escravidão. Tá? Mas o Guinhar, ele vai trazer um local de dignidade, muitas vezes, para essa questão da família e da mulher negra, que aqui é posta como a noiva, que aqui é retratada com toda a dignidade. Então, eu gosto muito de algumas peças do Guinhar, porque ele vai quebrar essas representações que comumente são feitas às famílias negras, em especial à mulher negra. Eu gosto de trazer também um contraponto para isso, né? Então a gente vai vendo como vai aos poucos se formando. Teria muito mais exemplos, né, para trazer para vocês, mas a gente vai vendo que aos poucos vai se formando ali um espaço, umas narrativas, onde a população negra é representada, e principalmente aqui no nosso caso, que queremos a mulher negra representada, e ela vai transitar sempre entre alguns territórios, né? Ou ela é a trabalhadora do lar, a gente vai vendo, ou ela é exoticizada, como no caso da mulata, ou é a mãe negra, enfim, são sempre locais que a pintura, principalmente, vai criando para essa personagem. E isso vai passar todo o modernismo, é uma produção que vai trazendo e que vem formando locais simbólicos sociais, e que a gente vai ter, olha o tamanho do salto que a gente vai dar. Olha o tamanho do salto. A gente vai, só na década de 70, é que começamos a ter um olhar de mulheres produtoras negras sobre sua própria cultura. Olha o tamanho do salto. Então, tem todo um campo aí também de historiografia. E aí é o caso da documentação, né? Como eu falei, da gente entrar na documentação, que talvez valha a pena ser investigado. Quem estava talvez antes, por exemplo, da Maria Auxiliadora, existiam mulheres negras? Tem alguma documentação? Tem algum quadro que se conhece? Eu não conheço, eu não sou realmente da historiografia. Mas talvez valha a pena a gente pensar do ponto de vista da produção histórica. Talvez seja uma pesquisa interessante, porque é um salto absolutamente gigantesco.
né? Nós sabemos que mulheres brancas produziram. Então, aí, inclusive, vem as histórias, as exposições. Aqui, a própria do MASP deve ser bastante interessante nesse sentido. A Ana Paula Simeone, por exemplo, tem um estudo, a professora Ana Paula Simeone, tem um estudo extremamente interessante sobre mulheres na academia. Agora, será que existiam também mulheres negras, talvez não na academia, mas produzindo, enfim. É todo um campo aí de cultura, de produção que a gente não sabe. E que talvez valha a pena dar uma olhada, porque é um salto muito grande, né? A gente vai ter, só na década de 70, a primeira artista trabalhando sobre esse aspecto, né? Da representação, a Maria Auxiliadora, que teve inclusive a mostra aqui no MASP, né? Aqui um exemplo da Maria Auxiliadora. Mais um. E aqui a Ieda Maria, também uma outra mulher negra, foi professora da UFBA, também na década de 70, mesmo período. E tem pontos da produção da Maria Auxiliadora que devem ser melhor estudados. Acho que também vale um aprofundamento sobre a obra da Maria Auxiliadora, perdão, da Ieda Maria. Estou com a Ieda Maria na minha cara e falando besteira. Então vocês vejam como demora, como é longo esse percurso, né? Como nós temos representações da mulher negra é sempre objeto, e como demora até nós chegarmos num ponto onde a mulher negra começa a produzir e olhar para si mesma, para a sua própria cultura. Isso basicamente se dá no século passado, na década de 70. Então é um salto assim, é impressionante o tamanho do atraso. Tá? Então, só para a gente fazer um breve panorama de Brasil, antes, né, depois a gente vai voltar lá na questão das produtoras negras. Mas antes da gente entrar exatamente no caso do Brasil, eu gostaria, como eu já falei para vocês, de pensar um pouquinho essa arte das artistas negras brasileiras no contexto internacional. Então, antes da gente entrar na contemporaneidade, eu fiz essa linha do tempo, né, para a gente só ver o tamanho do buraco onde nós estamos metidos, né? E agora eu quero enfatizar, quero falar realmente com muita ênfase essa questão dessa localização num contexto internacional. Então a gente vai começar a discutir alguns entrecruzamentos entre gênero, raça, gênero, etnia, gênero, cultura, porque nesse sentido, na produção de mulheres não negras, a gente vai encontrar também, por exemplo, a produção de mulheres muçulmanas, a produção de mulheres do Oriente. Então, todo um panorama internacional que quebra e que foge desse sujeito que nós estamos acostumados, esse sujeito branco, hegemônico, predominante, essa narrativa hegemônica, e que vai discutir outros aspectos. Então, isso é uma tendência que já ocorre há muito tempo, é uma tendência internacional e que a produção brasileira está inserida numa conversa, num diálogo, né, como eu estou enfatizando aqui, num diálogo internacional. Não é modinha, não é cópia, não é reflexo de nada. Isso é uma tendência natural do momento em que nós estamos vivendo. Tá? Então, por exemplo, como essa questão de culturas vai aparecer na produção de mulheres. Né? Como eu falei, muitas vezes a gente pode pensar a questão da raça, mas pode pensar a questão da cultura também. Né? Então, por que eu trago essa lâmpada, esse lampadário do século XVIII? Porque como a gente vai ver, muitas vezes a produção de mulheres se ancora também na história cultural dos respectivos países. Então aqui tem um lampadário muçulmano, né, da Turquia Oriental, e vamos ver, por exemplo, como se dá esse entrecruzamento com uma artista como a Mona Hatoum. Então, entrecruzamentos de cultura, por exemplo, e gênero. Então, tem que ficar muito atento para isso, porque as mulheres negras também vão fazer esses entrecruzamentos entre gênero e a cultura da qual elas provêm. E isso no Brasil vai ser um galho. Isso no Brasil vai ser um galho. Então, quando a gente chegar na questão do feminino brasileiro, eu vou explicar por quê. Então, e vocês vejam que isso é uma tendência que vai atravessar vários recortes, vários aspectos internacionais. Mona Hatoum, Natureza Morta com Granadas.
Lembra do lampadário que eu mostrei? Então a gente vê que existe uma conversa, um diálogo com a sua cultura original. Daí que algumas artistas vão transformar isso, vão transformar em informação. A Nermine Hammam do Egito, uma artista egípcia bastante interessante, que eu gosto muito do trabalho. Mais um dela. Então vocês vejam que vocês vejam que são artistas que vêm trazendo conteúdos dos seus locais, né, dos seus países, de suas culturas, e vem discutindo isso através da contemporaneidade. Então, o que vai ser feito aqui no Brasil está também dentro de de tendências como essa, de você olhar a sua própria cultura e partir dela como ponto investigativo. Nermine Hammam, eu gosto mais um dela que eu gosto muito. Artistas indígenas, John Quick to See, que é uma artista bastante interessante. Nós estamos começando agora somente, bastante atraso, a ter uma discussão a partir de mulheres artistas indígenas também no Brasil. Então, tudo isso para situar que em diferentes contextos existe essa produção internacional de mulheres que partem das suas culturas de origem para investigar a sociedade na qual elas vivem. Mais um da Quick to See. Outro, essa é uma artista que eu gosto bastante, tive a oportunidade de conhecer, conversar com ela, discutir alguns pontos, estão totalmente engajadas na questão política, não desvencilham. E uma coisa bastante interessante, trazem, que a gente vai ver no Brasil depois também acontecer, principalmente no meu caso, muitas vezes, trazem o seu código cultural, o seu código ancestral para a contemporaneidade. Isso é bastante interessante também, porque é uma discussão a ser feita. Quando eu for falar da minha obra, eu passo um pouquinho nisso, em como esses códigos não são aceitos pela contemporaneidade aqui no Brasil de forma muito enfática e que colocam em discussão isto é arte, ou então que também criam um local entre a arte e o artesanato para a produção negra. Mas isso aqui é arte. Ah, mas usou esse material. Ah, mas isso aqui cabe. Isso é arte contemporânea, como maneira de desvalorização dessa produção do outro. Então a gente vai ver que, mundialmente, né, artistas mulheres das mais diferentes partes do mundo ou grupos sociais vão trazer seu conteúdo cultural para a sua produção, que é o que se espera, né? Para mim não tem nada o que eu esperaria. Mais um da John Quick to See. A Arsana Pataxó aqui do Brasil. Está vindo com um grupo de artistas indígenas bastante interessantes, finalmente trazendo essa produção indígena para os olhos, né, da sociedade. E mais um da Arsana Pataxó. Então, só para mostrar para vocês, né, enfatizando essa questão de uma tendência internacional em diferentes campos, não só na questão negra. Então, diferentes cruzamentos entre gênero, raça e cultura. Então, isso está ocorrendo no mundo todo. Então, agora sim, entrando na diáspora negra. Mas antes de entrar no Brasil, a gente vai dar uma voltinha aí pela diáspora negra e ver como é que ela acontece também em diferentes locais, né? Então, a minha ideia é dar realmente uma fundamentação para essa fala, para a gente entender esse contexto que está sendo vivido agora no Brasil, tá? Então, eu quero realmente fundamentar o máximo possível essa questão. Produção de mulheres da diáspora negra. Então, vamos ver também, eu tenho falado para vocês, como eu mostrei no caso da Mona Hatoum, onde ela vai se ancorar lá atrás, naquela imagem que eu mostrei da sua própria cultura. Aqui uma Bíblia de tecido norte-americana, a gente vai começar pelo norte, executada por Harriet Powers, em 1896. Se a gente for olhar essa questão da costura, a gente vai chegar, por exemplo, nos tecidos e nas bandeiras de Gana. Então, tem toda uma linha
na diáspora que vem lá de trás, por exemplo, das bandeiras que são produzidas em Gana, por exemplo, dos textéis que são produzidos nos Estados Unidos, vão dar nos quilts e vão dar numa artista como a Ringgold, que estava aqui, inclusive, o ano passado, na Histórias Afro-Atlânticas, tinha obras dela. Então a gente vê que tem na diáspora também tem uma linha, vamos dizer assim, que vem seguindo, né? Então, nós estamos falando de uma coisa que aparentemente é solta, porque é uma diáspora, mas não é tão solta assim, né? Ela tem pontos comuns que vão se colocando, né? Então, a gente vai vendo isso aparecer na produção de algumas artistas negras, tá? Então, começando aqui pela Ringgold, pelo Piquenique na Grama, mais um quilt dela, os homens, ó. Isso depois é gravado, tá? Vai ficar disponível. Então, assim, se alguém perder alguma coisa, a hora que eu estiver falando, quando tem bastante material, tá? Se alguém perder alguma coisa, depois é só consultar a hora que estiver disponibilizado no YouTube, então não precisa ficar muito preocupados com essas notas, tá? Perdão. Mais um dela, né? Tecido e linha. Então, essa importância para as mulheres de trazer conteúdos, não só conteúdos, materiais do dia a dia, né, das suas vivências, vai aparecer também de maneira muito forte na produção de mulheres negras, né? Linha, costura, alguns conceitos que vão estar ligados a isso. Uma artista excepcional. Uma coisa que me chama muita atenção também é como determinadas produções não entram no Brasil. Essa é uma... Essas artistas que eu estou mostrando são muito interessantes, mas, por exemplo, a Ringgold estava aqui com obra, mas essa, por exemplo, a Elson Sarr, que é uma artista fortíssima, assim, uma produção extremamente interessante e não entra no Brasil. Como é que como nós vamos ver também produções de Cuba, como é que essas produções não entram aqui? Nós não acabamos ficando sem essas referências. E lembra quando eu falei da questão da formação de artistas negras, mulheres? Nós acabamos ficando sem essas trocas. Eu conheço porque eu trabalhei com ela. Saí, fiz um projeto de intercâmbio e trabalhei com ela. Assim como a outra que eu vou trazer para vocês, a Maria Madalena também, idem. A Belkis Ayon, outra cubana, eu conheço porque eu estive junto. Né? Eu trabalhei com elas, enfim. Agora, eu tenho esse privilégio das viagens e toda vez sempre que possível, eu trago. Porque eu acho um absurdo que uma artista desse calibre não seja conhecida no Brasil. E isso impacta diretamente a formação de jovens artistas. Isso vai impactar na formação, sem dúvida nenhuma. Se a gente não tem esse tipo de informação, né, como é que a gente trabalha? Como é que se dá a formação de jovens, de negros e negras no campo das artes visuais? Se quando a gente vai, por exemplo, para uma Bienal, ultimamente eu tenho tido muita preguiça, inclusive, de ir para as Bienais, porque é um negócio sempre a mesma. Como é que um artista dessas não veio para uma Bienal? E são artistas altamente reconhecidos nos seus países de origem. Não é assim com outro ângulo dessa peça. Não é assim, não estou trazendo uma artista marginal, gente. São artistas que são altamente... Você anda pelo Harlem, por exemplo, você vai encontrar esculturas dela lá. Nos campos de algumas universidades de grande porte, você vai encontrar esculturas dela, da Elson Sarr. Aliás, é uma família, né? A Beth Sarr é considerada a mãe é considerada uma das primeiras artistas negras feministas. Então tem um histórico, uma tradição. Como é que isso não entra aqui? Isso é um ponto que a gente tem que se perguntar. Uma outra que eu absolutamente não me conformo de não ver peças de grande formato dessa mulher, Belkis Ayon. Essa também, já falecida, mas eu conheci a obra porque eu participei de uma exposição que a minha obra ficava de frente para a dela. E quando eu vi, isso é uma parede, essa peça tem 3 metros.
É uma gravura. Essa mulher não só revoluciona a ideia do modo como ela trata a questão da africanidade, da religiosidade nas peças dela, como ela revoluciona a própria gravura. Como ela vai revolucionar os métodos que ela vai usar para gravação, mesmo porque Cuba não tem, né, você está nesse momento num período de embargo, e ela é cubana, então ela vai usar os materiais locais, ela vai usar a cologravura, a colografia, que é aquela coisa da gente pegar um papelão e colocar, por exemplo, acrescentar corda, colar por cima, colar tecido, ou então passar diversas camadas de cola e depois, quando esse papelão fica bem endurecido, cava. Ou seja, ela revoluciona a própria ideia de gravura, pelo tamanho, pelo formato, pelas técnicas que ela vai desenvolver. Que essa é uma técnica que a gente usa para criança, e essa mulher me faz uma coisa dessas. Como é que uma produção dessas não entra no Brasil, que tem uma matriz comum com Cuba em termos de religiosidade? Só o fato, mesmo que ela não trabalhasse a questão da religiosidade, só o fato dela revolucionar a gravura já seria o suficiente para essa produção ter que correr o mundo inteiro. Estar aqui, inclusive. E aí você chega com essas peças, quem conhece, quem já tinha visto? Geralmente, muito poucas pessoas, quando eu pergunto, levantam a mão. Isso é absolutamente vergonhoso e, no nosso caso, desastroso para a nossa formação. Mais uma dela. Outra, Maria Madalena Campos Pons, de Cuba também. Mulher 2 vezes sala especial na Bienal de Veneza, 2 vezes, na falta de uma, 2. Como é que isso não entra aqui? E discutindo exatamente as mesmas questões que nós vamos encontrar no Brasil em relação às mulheres negras, em relação à diáspora. A diáspora africana, essa diáspora de conhecimentos, né, e de saberes, essa questão da travessia, né? A travessia dessa vinda da África, né, para esse novo continente. Olha que trabalho magnífico, gente. Isso, obviamente, vai gerar um monte de prejuízos em termos de formação artística. Se eu não tenho a referência, onde eu me ancoro? Se eu não tenho a referência, onde eu me ancoro? Com quem eu discuto? Então, essa produção já está lá fora. Ó. Por que não entra aqui? Quais são os mecanismos que impedem que uma artista que foi 2 vezes sala especial na Bienal de Veneza tenha cubana, no mesmo eixo latino-americano, embora ela vivia em Miami, agora ela voltou para Cuba. E uma artista cubana no nosso mesmo eixo, mesmo ponto de saída da África. Quem conhece Cuba sabe que andar nas ruas de Cuba é muito parecido com andar na Bahia, por exemplo. A mesma matriz. Como é que a gente não dialoga com essa produção? Não adianta dar desculpa de Cuba comunista estava isolada porque ela viveu a maior parte da vida dela em Miami. Voltou agora para Cuba. Ou seja, tinha acesso fácil a essa produção. Essa produção, em última instância, estava sendo feita em território norte-americano. Porque como a gente não consegue chegar nisso? E só trazer uma Mercy Band da África do Sul, uma artista mais contemporânea, né, africana, vive na África, mas faz aquele movimento de diáspora com outros países europeus, porque muitas vezes não consegue, embora a África do Sul seja meio uma exceção, seja um dos poucos países que tem uma possibilidade dos artistas se manterem lá, mas tem sempre também um vínculo com a Europa, faz meio que essa ponte, né, África-Europa, o tempo todo. E aí a gente passa pelos prejuízos, né, da formação de não ter acesso a esses conteúdos. Tá? Então, eu falei, queremos deixar muito evidente como é que essa teia funciona fora do país, nas universidades. Inclusive, você vai correr das universidades fora do Brasil, essa produção está lá, essa produção está na Europa, essa produção está nos Estados Unidos, tá? E não chega aqui. Mas nós chegamos com atraso.
chegamos com atraso ao Brasil, tá? E agora é um momento bem engraçado, bem estranho quando eu vou falar dessa produção, porque não tem como não falar da minha produção. Não tem como, né? Porque fazer o quê? Né? Eu fico numa posição meio esquisita aqui, falando desse panorama e tendo que falar também na minha produção. E pior que isso, tendo talvez que trazer um pouco mais de imagens da minha produção do que das outras artistas, né? Então fico num momento bem cômodo, mas não tem muita saída, não. A gente vai ter que passar por aí. Então, por exemplo, Parede da Memória, uma obra que entrou para a Pinacoteca agora, que é uma obra de 94, aqui a gente numa visão lateral dela, e aqui uma visão frontal dela. Então, essa insistência que eu tenho colocado, por exemplo, quando eu mostro aquele lampadário e mostro como a Mona Hatoum vai beber naquele lampadário, como eu mostro um kilt, por exemplo, e mostro como a Ringgold vai beber naquele kilt, é a mesma coisa. Entendeu? É trazer a sua cultura, trazer as suas especificidades para o campo da produção visual. Então, por exemplo, no meu caso, né, essa questão dos patuás, tinham na minha casa. Ficou um patuá sobre a parede da sala de entrada dos meus pais por mais de 10 anos. Como é que eu não vou absorver esta influência que é típica da minha cultura? Entendeu? São especificidades da produção negra. Então, não existe a arte afro-brasileira, não existe especificidade. Lógico que existe. Lógico que existe. Isso aqui é uma prova de que existe. Como é que eu não vou beber nessa fonte? Né? E eu me lembro quando eu faço esse trabalho, né, as discussões também que ele gera num ambiente hostil, num ambiente que, inclusive, não está acostumado. Porque, gente, isso aqui é de 94, né? Aliás, ele é 94 de 2015, ele é todo refeito, ainda tinha o material original, e ele já previa que ele ia tendo perdas durante o processo de monta e desmonta, então eu aproveito isso e refaço todo esse trabalho para entrar para a Pinacoteca, para ele entrar direitinho do ponto de vista da conservação. Então ele já traz, por exemplo, vai beber numa fonte, que é uma fonte negra, que tem uma especificidade. Né? E ele levanta algumas discussões, eu lembro quando ele é lançado, por causa de formato, por causa, mas isso é arte artesanato, por causa de uso de agulha e linha, mas isso é muito típico de uma sociedade que não enxerga a produção do outro enquanto produção, enquanto uma produção intelectual e que tenha valor por si só e trazendo aspectos da sua cultura. Então, mas por isso que eu faço questão de dar essa volta toda e mostrar que isso é uma constante na produção de arte internacional. Não é um aspecto só do Brasil. Né? Então não é uma coisa só, isso é uma constante. E isso se chama cultura. Isso é fazer arte, isso é fazer cultura, produzir cultura. Os bastidores, que também são bastante conhecidos, né? E onde eu vou começar a trabalhar depois a ideia de não de costura, mas de sutura, que é o que me interessa e que eu vou desenvolver melhor nesse caso, no assentamento, aqui é uma visão total da sala. A gente montou, quem viu a exposição da Pinacoteca do Estado ano passado, ou quem viu no Rio, nós montamos metade do trabalho, porque ele é muito grande. Ele é quase essa sala. Se essa sala fosse retangular, ele seria praticamente isso aqui. Então, como ele é muito grande, a gente não consegue montar ele inteiro. Então, nós montamos metade na Pinacoteca do Estado, montamos metade agora no Mar, no Rio de Janeiro, onde é um trabalho que me interessa a revisão da história do Brasil. Eu quero olhar a história do Brasil, os ciclos do Brasil, a partir do ponto de vista de uma mulher negra. Então, lembra lá no início que eu falei, as mulheres negras também vão promover uma revisão não só da história do país, mas mais para frente também, em alguns momentos, da história da arte, da história da produção visual desses países. Tá? Então, também isso é uma ocorrência internacional. Tá? E por uma necessidade, não é porque é moda, fulana fez, não, porque é uma necessidade. Mesmo porque todas essas informações que eu mostrei para vocês quando eu começo a carreira, se hoje não chega, imagina 25 anos atrás. 26 anos atrás, que é quando eu começo minha carreira. Se hoje já é uma dificuldade para chegar, imagina 25 anos atrás.
Então, assim, o começo da minha carreira, ele se dá muito no escuro, assim, tateando mesmo, entendeu? Porque não tinha informação. Isso não chegava no Brasil. Vocês não esqueçam que eu já estou entrando numa idade, né? Já sou quase uma senhora, e naquele período não tinha internet, gente. Então, vocês pegam hoje, por exemplo, joguei Maria Madalena Campos Pontes. Quem gostou, vai bater esse nome na internet, vai sair uma enxurrada de informações. Naquele momento não tinha, isso não existia. Então, ou você chegava através das revistas internacionais ou você saía para ver. Eu tive a sorte de, desde o início da carreira, viajar muito. Já começa a carreira, já começo viajando praticamente. E foi o que me permitiu, por exemplo, travar contato com essa produção negra que até hoje ainda não chega no Brasil. Então, aqui só do assentamento grande, deixei uma peça para vocês verem a ideia de sutura que eu vou trabalhar, que não é costura, não é bordado, é sutura, pensando no ponto de vista médico da sutura como uma coisa violenta, uma coisa que amarra, uma coisa que a ideia é que eu vou trabalhar muito de refazimento dessas pessoas e desses corpos que cruzam o Atlântico. Então, lembra Maria Madalena Campos Pontes também, aquelas ideias de cruzamento, né, de cruzar o Atlântico. Né? Então, como é que essas pessoas se refazem num ambiente inóspito, muito adverso, e ainda assim conseguem assentar, conseguem plantar uma cultura. Então, aqui imagens do assentamento. Aqui o livro, o História Natural realmente com 2 pontos de interrogação, onde eu vou discutir a questão de como, que é uma coisa que está me interessando muito ainda nesse momento, uma pesquisa que começou mais ou menos 10 anos atrás, como entre cruzamento de arte e ciência, por exemplo, ajudaram imagens, né, e artes visuais e foto, ajudaram a consolidar o preconceito no país, né, o racismo no país. Então, vou lidar com ideias de racismo científico, então, que é um tópico que é absurdo, como nós não discutimos mais na arte, questões relacionadas ao racismo científico. Porque nós somos o que somos enquanto sociedade, porque o racismo científico foi muito forte aqui. O racismo científico de finais do 18, lá do 19, que vai fazer com que se opte por trazer europeus para cá, quando você tinha um contingente enorme de negros. As ideias de branqueamento, né? Nós somos resultados diretos disso. Nós somos resultados diretos dessa cultura que não valoriza o corpo negro, e para mim me choca muito como é que nós não discutimos questões relacionadas ao racismo científico no Brasil. Como esse foi um tópico que foi varrido para debaixo do tapete e lá ficou. Né? E o resultado disso é que você simplesmente metralha um carro com um grupo de jovens negros, ou como é o caso do músico do Evaldo, isso é uma coisa vista pela sociedade absolutamente quase como natural. Como é que o país não para quando acontece uma coisa dessas? Então, não tem, para a gente entender também isso, como se constitui, a gente tem que passar por isso, que é o racismo científico que foi varrido para debaixo do tapete. Essa relação entre arte e ciência eu venho explorando de 10 anos para cá, ligado também a questões como o uso de materiais como a costura, gravura. Eu sou gravadora por excelência, minha formação é de gravadora, então, tenho bacharel em gravura, doutorado na mesma área, especialização na mesma área, então pensando em novos métodos de impressão digital, impressão digital combinada com impressão manual, combinada com recortes, com pintura, enfim, essas são as maneiras que eu encontrei para discutir alguns assuntos que me interessam, né? As costuras, suturas, enfim. E aqui, por exemplo, a geometria brasileira, que é uma série que eu pretendo olhar essa questão da fauna, da flora e das gentes, todos como num enorme armazém para ser explorado, mas eu coloco também essa coisa dessa geometrização
e aqui numa ironia em relação à história da arte do Brasil, da importância que se dá às questões geométricas na história da arte no Brasil, na produção de arte no Brasil, notadamente na década de 50, 60. E aí, como eu falei, a questão de mulheres, olhando também não só a questão da história do país, mas a história da arte também, a história das narrativas. Então, aqui o Geometria Brasileira, onde eu vou discutir também um pouco de uma possível tendência brasileira à geografia, que eu não acredito, mas enfim, não vou entrar muito, porque senão não dá para discutir. A geometria brasileira chega ao paraíso tropical também, uma série irônica, onde eu vou ver essas questões geométricas, lidando com o ambiente, com essa coisa, que eu fico sempre me perguntando para onde olhavam esses artistas mais ligados à geometria num país com uma luz que nem o Brasil. Mas enfim, é bastante complexa essa questão, não vai ter tempo de entrar agora. Tá? Mais um. E agora, saindo da minha pesquisa e vendo, né, outras mulheres negras, aqui a Renata Felinto, que é uma artista aqui também, tem uma peculiaridade, né, que ela é professora, também escreve sobre arte. Isso é uma peculiaridade que a gente vai encontrar muito na produção negra feminina brasileira, né? Mulheres artistas que também escrevem e pensam sobre arte. Fazem a questão da escrita, né? Então estão naquela base, naquele tripé também. No caso da Renata, é mais interessante ainda porque ela consegue estar nas três pontas, né? Que eu falei desse tripé. Ela está na produção artística, ela está na questão do ensino da arte, né? da arte e educação, e está também na questão da documentação, que eu falei que a escrita, a discussão, isso acontece muito, aconteceu comigo também, teve um momento que eu estava nesse tripé também, trabalhando nas três pontas, é meio enlouquecedor, mas a gente trabalha num momento que não tinha saída, não tinha escrito, não tinha reflexão, a gente tinha que fazer. Né? Tinha que fazer, eu fiz curadorias, já fiz algumas curadorias, simplesmente porque tinha um momento que faltava elementos. Agora eu quero ficar mais na minha produção de arte. Então aproveitem as palestras porque eu estou diminuindo, viu? Agora eu quero bancar de artista mesmo, quero ficar na produção de arte, né? Porque eu não estou mais conseguindo conciliar. Mas teve momentos que não tinha. Então, quando eu vou para o Diálogos Ausentes com a Diane Lima, que a Diane me chama, né, que a Rosana precisa de alguém nas visuais, vamos fazer os Diálogos Ausentes ali no Itaú, estava faltando gente ainda para esse momento. E a Renata é uma artista que também supre, né, consegue estar nessas três pontas ao mesmo tempo, com uma produção bastante instigante. Eu gosto muito desse trabalho, White Face and Blonde Hair, onde ela entra, né, na Oscar Freire, praticamente montada como uma mulher de sucesso, né, e tem tudo. A Renata é uma mulher belíssima, né, então ela tem tudo para estar montada ali naquele espaço como uma mulher de sucesso, tem tudo menos a cor da pele. Então, quando ela passa na rua, a rua praticamente para. Então, quando a gente procura essas imagens dessa performance, o mesmo vídeo dessa performance está no YouTube, a gente vê as pessoas olhando assim, o que este corpo está fazendo aqui? Esse corpo não deveria estar aqui. Então, acho que essa disparada, acho que é uma das obras da Renata que eu gosto mais, eu gosto muito desse trabalho. E um que a Renata apresentou o ano passado, né, o Axixê da Negra, o Descanso das Mulheres que Mereciam Serem Amadas, né, que foi uma performance que ela faz dentro do Histórias Afro-Atlânticas. Só que ela vai fazer do núcleo Tomi, né, no núcleo Tomi Otaki, onde ela vai trazer algumas questões referentes, inclusive essa posição social da mulher negra, que vem lá de trás da escravidão, e também uma leitura a partir de uma obra de arte. Então, também uma revisão histórica dessas narrativas visuais. Isso é muito importante, porque é um país que, o Brasil, curiosamente, é um país que não tem, de fato, me parece, muitas vezes, uma crítica que olhe para a sua própria história da arte. Nós temos uma versão meio natural aqui no Brasil,
de não olhar a crítica como algo positivo, como uma ferramenta de discussão e reflexão, mas uma coisa como se fosse um ataque pessoal. Isso é uma característica do Brasil, que me mata. Eu quero morrer. Porque você vai dar aula e seu aluno muitas vezes só falta sair aos prantos da sala de aula. Você tá, eu estou criticando o seu trabalho, porque tem furo aqui para você saber localizar onde está o problema no seu trabalho e corrigir. Não é para sair chorando da sala, pelo amor de Deus. Mas isso é uma característica muito brasileira. E, inclusive, não aparece. Nós não fazemos revisões críticas da nossa história, muito menos da nossa história da arte. Então, mulheres negras também entrando nessas revisões e nesses questionamentos, que é o caso, por exemplo, também da Renata Felinto, onde vai olhar essa imagem, a partir vai construir essa performance também através desta imagem da Tarsila. Aqui, Priscila Rezende, que estava no mesmo evento do Tomi, como construir baronatos. Só um momentinho. Uma coisa também que eu quero chamar a atenção, aqui a partir da Priscila Rezende, é bastante interessante perceber como no início a gente vai ter, por exemplo, São Paulo, principalmente no caso das mulheres negras, como um carro-chefe nessa discussão, e depois essa discussão começa a se espalhar também por outras entidades da nação. Priscila de Minas, Priscila de Mineira, BH, a Piri de BH, e que a Piri está agora em São Paulo, voltou de novo para BH. A Priscila, até porque está aqui, depois a gente vai encontrar outras mulheres aqui do Espírito Santo, da Bahia. Então, como essa discussão que começa principalmente em São Paulo, depois vai se irradiando para outras unidades da nação. Então, aqui muito bonito esse trabalho, como construir baronatos, como isso se deu através do trabalho escravo, como o trabalho escravo permitiu que essas fortunas se formassem, essas nobrezas se formassem e que continuam até hoje, no comando do país. Então, essa performance, com essas cruzes e esses grãos de café, que são muito dessas, justamente, sul de Minas, sudeste, sul de Minas, São Paulo, muito norte, o Fluminense também, muito interessante, é um trabalho muito bonito e, novamente, revisão da história, como essa história impacta no cotidiano de hoje, Então, essa revisão da história não era feita pela produção de artistas praticamente antes da entrada maior de artistas negros e negras, Esse país, o Brasil era um país que não tinha história nesse sentido. Eu sempre brincava quando eu dava aula, tem até um trabalho que tem esse nome, No País das Maravilhas, que eu falava que se um ET descesse no Brasil e fosse analisar a sociedade brasileira através da produção de arte, pareceria que ele pousou no País das Maravilhas. Porque não tinha tensão política. Tirando o período da ditadura, que alguns artistas fazem, mas que fica um período curto, começa a abertura, parece que a sociedade brasileira não tem mais problemas. Então, é um caso raro de arte, de produção de arte, o Brasil, onde não havia uma tensão política na produção. E me incomodava muito, porque eu falei, gente, mas um país tão complicado que nem esse, um país tão difícil politicamente que nem o Brasil, como é que essa tensão não vai aparecer nas artes visuais? A gente está com algum problema. Acho que a gente está com algum problema. Acho que não tem que ser só aqui, só também a discussão política, como também não dá para fingir que ela não existe. A gente está nos extremos, a gente está com algum problema. Então, chama atenção também que a produção de artistas negros e principalmente mulheres negras vai trazer esse tensionamento. E vai trazer uma outra questão também, como a gente vê em Michele Mathieusse, o uso do corpo como suporte, as performances. A questão da performance muito forte na produção de artistas negras. Talvez porque a gente sinta cotidianamente na pele e no próprio corpo
isso de ser mulher negra na sociedade brasileira. A gente sente isso cotidianamente. Cotidianamente. Não dá. Para mim, eu penso sempre a arte como um sistema que ele tem que ser verdadeiro com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está ali vivenciando. E no caso das mulheres negras, você falar, né, gente, a base da pirâmide não precisa nem discutir, né? O que é como uma mulher negra é posta e vista nessa sociedade. Então, talvez acho que daí uma questão de trazer também muito o próprio corpo como suporte para os trabalhos. Mais um de Michele, uma performer poderosíssima, baiana, né? Que São Paulo, Bahia, né? Michele faz, ultimamente tem feito muito esse circuito São Paulo, Bahia e fora do Brasil também. É uma artista que tem viajado muito, né? Tá aí nesse São Paulo, Bahia, Berlim, né? Uma característica interessante também de algumas jovens que têm viajado, têm saído do país. A Juliana dos Santos, que as questões estéticas, né, que pesam muito também na vivência das mulheres negras. A Juliana, inclusive, está agora com uma exposição que eu não consegui ver ainda. Eu pretendo, espero que dê tempo, porque como minha agenda é muito cheia, às vezes eu acabo perdendo algumas coisas. Ela está com uma exposição no Paço das Artes, né, sobre o azul, né, eu não vi ainda. Tá bom, Lucas? Olha lá, Lucas recomenda. Tá bom, Lucas? Tá ótima. Eu quero ver se eu... Oi? Pois é, 19 de agosto, você lê? 18? Próxima semana já? A outra, corram. Eu tentarei correr, porque eu estou morrendo de vergonha que muitas das performances, das coisas que eu estou mostrando para vocês, eu não consegui ver. Não dá tempo. E eu estou louca para ver essa da Juliana dos Santos também, como ela está lidando com essa questão do azul, vi só as imagens, parece muito, muito poderoso. Então aqui o Qual é o Pente, as questões estéticas que pesam muito. O cabelo é marcador no Brasil, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é um dos países que o cabelo é muito marcador, fenotípico, né? Então muitas vezes se a mulher tem a pele mais escura e o cabelo um pouco mais liso, ela é classificada popularmente como morena, né? Então o cabelo muitas vezes ele é um definidor fenotípico mais forte do que a cor da pele. Mais forte do que a cor da pele. Então, por isso, essa questão dos cabelos negros, que eu olho, assim, a sala, eu fico numa felicidade de ver muitas cabeleiras aí, que eu não tive quando era mais jovem, essa oportunidade, cabelo usado como fator político. E, obviamente, que as artistas também vão trazer isso para a sua produção. A produção no momento que vai ser impactada por aquilo que se está vivendo e se está passando. Então, mais uma imagem da Juliana dos Santos, daqui de São Paulo. Charlene Bicalho, do Espírito Santo. É uma produção bastante interessante também. É uma videoartista que ela vai contar o processo de transição capilar pelo que ela passa, né? Que é uma artista que tem um cabelo gigantesco. E é engraçado que ela é baixinha, porque o cabelo é muito grande. É um cabelo lindo, chama muita atenção. E essa videoinstalação, aliás, ela vai tratar desse momento de transição capilar. É uma videoartista que é muito... tem um senso muito apurado de vídeo, muito apurado estético. Então, as videoinstalações da Charlene Bicalho são muito bonitas. E é do Espírito Santo. O Espírito Santo estava constituindo também um núcleo muito interessante de artistas negros e negras. Num dos espaços, por exemplo, que a Charlene também esteve na coordenação, Raiz Forte. Né? Então, muito interessante também a produção que tem vindo do Espírito Santo. Eu vou mostrar mais duas artistas do Espírito Santo. Uma, inclusive, vai dar um curso aqui, que é a Castiel. Né? Então, Castiel Vitorino, que é uma artista muito, 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 muito jovem, mas extremamente interessante. Está vindo com muita força. A Janaína Barros, aqui de São Paulo, mas agora migra para Minas. Oi? Eu estou morando lá em BH. Ah, você tá morando lá? Ela, sim, ela e o Wagner, que é o marido, ele foi aprovado na... Ah, vocês estão de lá.
Eles foram, o Wagner foi aprovado na Federal como professor e eles se mudaram para lá. Mas a Janaína e o Wagner também, que não vou falar do Wagner, falando da Janaína. Essa produção de mulheres vai ter principalmente no início dessa movimentação, vão atuar bastante aqui em São Paulo, né? Janaína também, curadora, professora, escreve sobre a questão negra. E a Janaína aqui, então, esse trabalho dela é muito interessante, porque essa foto-performance, Euxia Exótica, recortaria um pedaço do céu para fazer um vestido, vem na leitura da Carolina de Jesus. Né? Então é um dado muito interessante que a gente tem uma mulher negra informando a produção de outra mulher negra. Né? Então a gente já começa a pensar aqui nas possibilidades de filiação, né? de uma tradição que já começa a aparecer, né? Onde uma já informa a outra. Então, a Janaína, ela é leitura muito atenta, um bom tempo, das obras da Carolina de Jesus e fez essa foto-performance. E não só essa, tem outros trabalhos dela que vêm informados tem como base a leitura da Carolina de Jesus. Lídia Lisboa, que está na Preta Atitude, que acho que ainda está no Sesc Belenzinho, a Preta Atitude, que é uma que não viu... Mariana, perdão, Mariana. Ainda bem que você está sentado na primeira fila. Já ajuda. No Vila Mariana tem obras da Lídia Lisboa, que é uma artista que já está há um tempinho aí na praça, né? E também vai lidar com essa informação visual da fatura manual. Né? A Lídia, o aprendizado dessa manualidade, que é muito comum, muitas vezes as mulheres negras, né? A Lídia Lisboa vai trabalhar com essas questões. Uma outra artista, Sônia Gomes, também, que vai trazer essa questão dos afetos e das memórias, também através da manualidade, através dessa desconstrução no caso da Sônia, das roupas, né? E no caso da Lídia Lisboa, daqueles amarradinhos, que quem conhece a cultura, por exemplo, do interior do estado, sabe que era muito comum, né? Pegar restos de roupas e fazer aqueles tapetinhos, fazer aquelas coisas com os amarradinhos. Então, a desconstrução da roupa, né? E trazendo, partindo daí para um trabalho de memória e produção de arte. Uma artista que está agora também em São Paulo, mas no início originária do Rio de Janeiro, Aline Mota, já está há um bom tempo em São Paulo, e que vai trazer a questão também videomaker, né? Vai fazer videoarte, vídeo instalações e fotos muito bonitas. É uma artista que vem da publicidade e agora está só no campo das artes visuais e tem uma produção muito interessante também. Vai fazer todo um percurso tentando descobrir as suas origens, vai até a África. Então, esse é o ponto sobre Abismos, de 2017, um frame. Um outro do Pontes sobre o Abismo, que a Aline Mota vai trabalhar essas questões dos jornais antigos. Enfim, ela vai fazer toda uma arqueologia, vamos dizer assim, sobre a questão da negritude, né, e como isso afeta a formação dela. Uma artista, Eneida Sanches, da Bahia, que agora está em São Paulo, também se fixou em São Paulo. Essa mudança, né, de estado está sendo muito frequente agora, né? A gente está num momento muito difícil. Então, se já é difícil em São Paulo, imagina, por exemplo, no Espírito Santo ou na Bahia. Então, por exemplo, a gente está tendo também uma movimentação de artistas tanto homens e mulheres que têm vindo para São Paulo. É o caso da Aline, que originalmente... É que a Aline já tinha vindo antes, né, do Rio de Janeiro, mas é o caso, por exemplo, da Eneida. A Eneida está em São Paulo agora, fixou em São Paulo. Veio da Bahia para São Paulo, a Charlene Bicalho veio do Espírito Santo para São Paulo, a Priscila fica meio vai e vem, entre São Paulo e BH,
porque é uma coisa natural, né? Infelizmente é uma coisa natural, falo infelizmente porque isso mostra, o São Paulo também não é nenhuma maravilha nesse sentido, mas tem mais abertura. Então isso mostra como é difícil, porque esses esses estados não conseguem fixar os seus artistas. Eu estava conversando com a Charlene Bicalho, ela falou, olha, não tem mais para onde ir no Espírito Santo. Porque é um grupo, é muito pequeno, são 2, 3 museus, e você conhece todo mundo, e chega uma hora que você começa a ficar sufocado, e pior, não tem troca. Não tem troca. Então a gente está vendo também um movimento, nesse momento, de artistas vindo dos seus estados de origem para São Paulo. Então, esse é um dos casos. A Eneida, que aqui com esse Transiluminado, que é uma peça que eu gosto muito, né, que é uma instalação a partir de gravuras, vai lidar com a questão do religioso. Né? E outra artista que veio, a Maré de Matos, também está vindo para São Paulo. Ou seja, tá do Recife, né? A Mariana do Recife. Então está tendo esse êxodo interno de artistas vindo para cá. Então, a Mariana de Matos, que está, se eu não me engano, a Mariana está no próximo Panorama. Acho que ela está no próximo Panorama da Arte Brasileira. Ana Lira, que é uma outra artista que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, fiquem de olho no próximo Panorama. Eu creio que tem a Maré de Matos, a Ana Lira e alguns outros artistas negros também. Dalton Paula, eu sei que está, eu não me lembro agora de cabeça a lista não, tá? Mas é interessante porque a gente vê que as curadorias e os espaços institucionais começam muito lentamente a absorver, muito lentamente, hein? A absorver essa produção, que não pode se resumir só a exposições temáticas. Nós temos que estar em todos os espaços, não pode se resumir só a exposições temáticas. Exposições temáticas são uma estratégia para a gente ir furando a bolha. Então, uma exposição como o Panorama tem que ter artistas do Nordeste, tem que ter artistas mulheres, negras, negros, tem que mostrar essa diversidade. Então, aqui um da Maré, Mariana de Matos, 111 tiros em 5 jovens negros, não preciso nem falar que se refere a esse trabalho. E outro, o jogo do mais 2 da Maré, um jogo para a memória 1, que é a Maré também tem uma característica, ela é poeta, né? Ela é poeta, ela está sempre sempre tratando de uns híbridos, como ela fala, que são uma mistura entre artes visuais e texto. Ela é poeta. Mais um da Maré. Ana Lira, que eu falei que é a outra do Recife, que eu falei que está no Panorama, é uma fotógrafa e que também, como a Mariana de Matos, vai transitar entre texto. A Ana Lira tem feito muito esses sites específicos em textos, com textos, né, perdão. Esse foi no Agora Somos Todos Negros, curadoria do Daniel Lima, no Vídeo Brasil, em 2017, e esse site específico ficava bem na entrada do espaço, né, do Galpão VB. Coletivo Trovoa, formado por uma série de mulheres negras, acabou há pouco, né, a exposição delas na Baró Galeria. Algumas mulheres aqui já com percurso um pouco mais longo, que é o caso da Lídia, por exemplo, da Ju, né, outras iniciando, mostrando pela primeira vez o trabalho, né, e aqui a Carolina Laureano como curadoria dela, né, e à frente, uma das organizadoras, vamos dizer assim, desse coletivo. Então é interessante também a gente pensar os coletivos como uma possibilidade também de estratégia para essa produção de mulheres não brancas, como as meninas do Trovoa colocam, né? E sei que elas estão para abrir um espaço no Rio de Janeiro, né? Também com essa mesma proposta. E é bom que seja no Rio mesmo, porque
começa a capilaridade, né? Começa a aumentar essa capilaridade. Interessante no momento que as pessoas vêm para São Paulo, que elas abram no Rio, né? Porque é necessário, precisa, né? Essa capilaridade toda. Falando de Rio, a Pamela Castro, uma artista que trabalha com grafite e também com performances. Eu particularmente gosto mais das performances dela. E também trabalha com um grupo de mulheres, uma ONG, só mulheres que sofreram violência doméstica. E ela trabalha com esse grupo de mulheres que sofrem violência doméstica através da arte. Numa localidade no Rio de Janeiro. Também é uma artista bem interessante. Kika Carvalho, do Espírito Santo, que fez parte do Raiz Forte também. Esse efeito dominó é uma artista bem interessante, que tem uns desenhos belíssimos. Eu não consegui baixar os desenhos dela, mas é uma artista também muito jovem, do Espírito Santo. Essa é uma instalação performance que ela faz na abertura do Malungas, que foi uma exposição que aconteceu ano passado no Mucane, que é um museu, no Museu do Negro, lá do Espírito Santo, onde ela faz esse dominó e derruba depois essas personagens. Não dá para ver, mas elas têm todas um rostinho, assim, que é quase a imagem da Kika. Que aqui na fotografia só dá para ver o cabelinho vermelho, né? Não dá para ver o rosto. E a Castiel Vitorino, que também é uma artista trans muito interessante, uns trabalhos muito jovem, muito, acho 21, 22 anos, muito jovem, e que aparece mais, quem já viu o trabalho da Castiel, conhece mais as foto performances e tal, mas eu fiz questão de trazer os desenhos, porque eu acho os desenhos da Castiel uma beleza. E eu fico brigando com ela o tempo todo. Tem que mostrar os desenhos também. Tem que mostrar os desenhos também, porque eu acho os desenhos da Castiel, assim, uma preciosidade. Então, saí das foto performances mais conhecidas e fiz questão para essa palestra de trazer 2 desenhos, que eu gosto muito da produção de desenho dela, acho que vale a pena mostrar também. E aqui, a Castiel tem trabalhado muito a questão da cura, né, dos conhecimentos, dos saberes tradicionais. Então, aqui uma instalação, né, com elementos diversos, alecrim, essas espadas de São Jorge em cerâmica, alguns óleos. Ela vai trazer muito a questão dos benzimentos, dos conhecimentos ancestrais para essa discussão no campo da arte. A arte como um ponto, como cura também, né? É uma artista muito interessante, formação em psicologia e artes, né? Quer dizer, artes concomitantemente, em espaços abertos, espaços livres, uma formação acadêmica de fato, que ela está concluindo ainda, que é muito jovem, em psicologia. Então, é uma artista de um potencial muito grande. Tá? Faltou aqui, né? Eu já vou encerrar, olha, eu vou encerrar 12h30, gente, certinho, para as perguntas, né? Falta muita gente ainda, existem produções novas que eu ainda não tive contato, não tive oportunidade de estudar com mais profundidade, faltam mulheres trans ainda, enfim, ainda falta, porque esse é um campo que está em formação. Como um campo que está em formação, as coisas estão acontecendo. Então, e eu muito sem tempo para falar a verdade. Tem coisas que eu não consegui ver de perto, gostaria, mas enfim, do trabalho a gente não consegue acompanhar tudo. Mas a minha principal intenção aqui, além de trazer essas discussões, era levantar algumas perguntas sobre formação, por que determinadas produções não entram, e principalmente fundamentar que essa é uma produção que está totalmente dentro de um contexto internacional que responde ao momento em que esse momento que o mundo está passando. Não é onda, não é moda, tá? Não é mimimi, é uma produção consistente que está dentro
de um panorama internacional político, que é o momento que o mundo atravessa agora nesse período. Tá? Então era isso, tá? Vamos partir para as perguntas. Grata. Bom, nós vamos passar para as perguntas agora. Como a gente está gravando, eu peço para quem quiser fazer perguntas levantar a mão e a gente vai passar o microfone. Perguntas? Olha, aproveitem. Ah, tem uma ali. Aproveitem que vai rarear as falas, hein, gente? Tudo bem? Tudo. Eu queria saber como você entrou em contato com a gravura. Eu entrei na faculdade. Eu sempre gostei de desenho e geralmente quem gosta de desenhar gosta de gravar também, né? Então eu sabia um pouco de gravura, sabia alguma coisinha de estilo, minha irmã tinha lá um joguinho de goivas, tal, um joguinho de goivas que eu cortei a mão de ponta a ponta, escondida, puf, né? Não sabia usar. Então eu gosto muito de desenho e quem gosta de desenho geralmente gosta de gravura. Então, quando chegou na faculdade, foi um caminho meio natural, tá? Eu me formar bacharel, ter especialização, tudo na área. Agora eu penso a gravura num campo muito expandido, né? Eu gosto de pensar a gravura num campo expandido e acho que das técnicas de arte, talvez a que consiga, das técnicas mais tradicionais, a que consiga dialogar melhor com esse momento que nós vivemos, seja a gravura, porque ela permite digitalização, ela permite umas coisas assim que são muito legais, né? Então, minha formação é de gravadora e eu entro em contato com a gravura na universidade, na graduação. Nada. Rosana. Oi. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria te perguntar se você não poderia nos passar alguns referenciais teóricos, acadêmicos, de onde a gente buscar aprofundar essas conversas no campo acadêmico também. Olha, eu posso, sem dúvida nenhuma. O que eu sugiro, eu não sei como agora com você, né? Se eu posso passar uma lista para cá e não sei como... Porque de cabeça, assim, eu tenho algumas, tem textos que estão saindo, não sei como... Não, a gente pode... todas as palestras que a gente faz, tem um computador aqui para pedir certificados. Então, nós temos os contatos de vocês. Então, a gente pode, de repente, a minha equipe pode ter esses contatos e mandar uma lista geral para todo mundo, com copo oculto e tal. Eu acho mais interessante. Eu também recomendaria que, no ano passado, a gente publicou uma antologia chamada Histórias Afroatlânticas, que foi uma antologia que eu organizei junto com o Adriano Pedrosa e a Amanda Carneiro. E aí tem uma série de textos que falam sobre o tema dos artistas afro-brasileiros, também os artistas negros internacionais, textos de movimentos sociais. Então, também é uma referência que para a gente é super importante, porque muitos desses textos pautaram também a nossa pesquisa curatorial para o ano passado. Então, também acho que é uma referência que pode ser boa e interessante para vocês. Assim, sem dúvida, é bem boa, aliás, né? É bem boa e eu mando então, porque assim, não vai ter como ficar falando de cabeça, tem coisa que acabou de ser lançada agora, então é bom porque atualiza, inclusive, a lista, né, do Histórias Afroatlânticas. Um exemplo é um estudo sobre a questão das amas de leite que acabou de sair pela Georgia State University, de uma historiadora de arte, a Kimberly Cleveland, que já escreveu sobre arte afro-brasileira, uma das primeiras dos primeiros textos, e que vai desvincular essa questão da arte, vai trazer para a contemporaneidade a discussão e desvincular um pouco da questão religiosa que vinha norteando o olhar sobre a arte afro-brasileira. E esse é um livro que até uns 6 anos nunca foi traduzido no Brasil. É uma vergonha. E ela acaba de lançar um sobre a questão da iconografia das amas de leite. Ou seja, é um tema... Isso é um outro problema que nós temos no Brasil, né? Que a gente não consegue publicar. Então, muitas vezes é necessário que venha de fora estude e consiga fazer a publicação fora do Brasil. Uma vergonha. Mas, enfim, é interessante também dar uma atualizada, né, do Histórias Afroatlânticas para cá, já está saindo coisa nova. Então, Kimberly Cleveland. É a mesma, do arte afro-brasileira, e agora essa antologia acabou de sair. Eu recebi o meu 2 semanas atrás.
Eu encontrei com ela no mês passado, ela estava lançando nos Estados Unidos e o meu exemplar chegou 2 semanas atrás. Eu coloco esse também na lista, que é importante. Tem mais alguma pergunta? Aqui tem uma, ali tem... Engraçado, a gente pergunta, não come ninguém levanta a mão. Aí você tá com um levantou, pronto. Olá, Rosana. Oi? Eu ia te fazer essa pergunta aí em reservado, mas, dado o adiantado da hora, é uma referência aí à litografia, são várias, né? Do teu trabalho Assentamento. O fotógrafo é um fotógrafo do século XIX? Sim. Ou... Quem é? Augusto Stahl. Isso, sobre o assentamento, inclusive, você pode entrar no meu site, que tem um textozinho na parte de projetos, que vai falar desse... Eu andei procurando mesmo teus textos, eu tive dificuldade. Não, entra no site, ele vai ter na aba, entra no blog, no site, na aba projetos, tem o texto do projeto Assentamento. Tá, mas vai falar toda a história do assentamento, mas o fotógrafo é o Augusto Stahl, que é um fotógrafo... franco-suíço que morou no Rio de Janeiro. Aquela foto é de 1865. Okay. Ela faz parte da expedição Tyre, que foi uma expedição que veio para o Brasil. Mas toda essa história está bem contadinha lá. Ok, obrigada. Rosana, tudo bem? Tudo. Eu queria te perguntar um pouco sobre sua formação na ECA, se você pudesse falar, como você falou, na época não tinha tantas referências. Você foi orientado pelo Mubarak na conclusão da graduação, Sim. Depois pelo Evandro Carlos Jardim. Aí eu queria que você falasse um pouco como é que era o ambiente, as referências que os professores passavam e os artistas que você talvez tinha contato, que contribuíram para a sua formação, mesmo que eles, né, não fossem artistas negros, porque no período quase não tinha. Se você puder falar um pouco isso, assim... dessa formação, dessas referências que chegavam, sei lá, o Tadeu também te deu aula, né? Acho que a Regina Silveira, né, que também trabalha com apropriação. Se puder falar um pouquinho disso. Bom, minha formação na ECA, na realidade, né, eu sou bacharel em gravura pela ECA e depois eu retorno à ECA para o doutorado, né? E realmente não tinha essa informação, ela estava começando muito lentamente a entrar no Brasil, então eu vou fazer toda a minha formação sem esse referencial praticamente. Agora, a ECA, eu tive muita sorte de pegar a ECA num momento muito bom, no sentido de uma formação básica. Isso eu acho que é muito legal na universidade, você ter uma boa formação básica, porque isso te permite depois escolher a área que você quer. Isso a ECA foi muito boa, porque o Mubarak, ele orienta o meu projeto de TCC, a saída da ECA, que ele é um grande professor também, mas basicamente toda a minha formação foi com o Jardim, que é um gravador e que entende muito de desenho e de gravura e de, enfim, dessa parte que é a parte que me interessava mais, né? A Regina Silveira também na parte de lito e de outras técnicas mais alternativas em relação à gravura. Então, se eu não tive, por um lado, essa informação sobre a produção negra, por outro lado, eu tive uma formação muito sólida, técnica, e que me permitiu explorar depois a gravura, por exemplo, nessa maneira expandida, como eu falo. Isso foi muito bom. E o desenho, que eu amo desenhar, eu sou aficionado em desenho. E, na época, por exemplo, o Tadeu Chiarelli foi uma pessoa muito importante nesse sentido de levantar, de eu poder ter uma pessoa para discutir estas questões, mesmo sem o material, né? Mesmo sem o material, de poder discutir algumas questões relacionadas à minha produção. Né? Então, produção de arte negra, o que seria arte contemporânea, né? Então era muito estranho, porque a gente não tinha essa informação, mas tinha uma possibilidade de diálogo ali, né? De eu levar as inquietações para ele. Então, por exemplo, vocês terão uma ideia de como funcionava bem a ECA com alguns professores. Primeiro que alguns deles perceberam o meu potencial, e eles arrancavam a minha pele, literalmente eles exigiam demais, que eles falavam, os outros nós tratamos como aluno, você nós já tratamos como uma jovem artista, então, tanto que a parede da memória é trabalho de estudante.
Eu estava no 4º ano da faculdade. E o Parede da Memória, ele é fruto de uma parceria que quando eu começo a ter história da fotografia com a Ana Teresa Fabres, eu tenho uma caixa na minha casa que eu sempre tive fascínio sobre aquelas fotografias. Era uma caixa que ela era muito preciosa, a minha mãe, inclusive, escondia da gente. Quando minha mãe virava as costas, saía, eu ia lá, que eu sabia onde estava a caixa, ia lá, ficava manuseando. Então, teve um momento que eu tive história da fotografia com a Ana Teresa Fabres. Isso foi uma revelação para mim, né? Ao mesmo tempo, eu estava tendo fotografia com o Musa, João Musa. Então, a primeira vez que eu vi era fotografia analógica, né? Papel, bota lá. A primeira vez que eu vi uma revelação, eu quase tive um troço, quase desmaiei de emoção, quando a imagem começou a aparecer no papel. Né? Começou a subir a imagem, que para mim foi uma coisa absolutamente mágica. Então, eu propus na ECA, para alguns professores eu estava tendo história da fotografia. Eu propus para a Regina Silveira, que eu propus um pacote. Propus Ana Teresa como história da fotografia, que olhasse um pouco o meu trabalho. A Regina Silveira, que eu pudesse levar para litografia as imagens fotográficas. E o Tadeu Chiarelli ia analisar como crítico esse material. Eu cheguei para os professores e falei, olha, eu quero fazer um projeto. E o projeto é isso, né? Eu estou tendo história da fotografia, a outra me orienta na lito e o outro como crítico, olha esse trabalho. Então, resultado, isso rendeu uma série chamada Retrospectiva, que acaba ganhando Nascente, acaba ganhando o prêmio Nascente da USP. E aí eu me sinto muito limitada, porque é papel, e eu vou procurar outros materiais e eu vou chegar nessas transparências que vão dar a Parede da Memória. A Parede da Memória é um trabalho de estudante. Então, a ECA, nesse sentido, se tinha professores, por exemplo, que olhavam com muita má vontade o uso de materiais como a costura, por outro lado, alguns professores foram muito sensíveis. Né? Então, não tinha esses referenciais de produção negra. Mas eu tinha o meu histórico e eu sabia, isso para mim era muito evidente, era uma coisa que eu tinha muito firme, que eu queria trazer essa história de família para a minha produção. E aí, dentro daquilo que a gente tinha, nós fomos trabalhando. Né? E o resultado da ECA foi realmente, nesse sentido, mesmo com todas as limitações, da gente não ter essas referências, foi uma escola muito, muito boa. A única referência que tinha era o Pintores Negros do 800, né? Do Teixeira Leite, e o primeiro a mão afro-brasileira, que era super difícil de conseguir na biblioteca, né? Mas era um sufoco, tá aqui, porque nunca estava. Mas, enfim, foram só essas poucas referências. Mas, por outro lado, realmente, e para você ter ideia de como foi importante a ECA também, os professores apostaram, o Tadeu apostou muito, começa a me colocar já, enquanto eu era estudante, em algumas exposições, e depois minha carreira não para mais. O Emanuel vê uma dessas exposições, leva para a Pinacoteca, e minha carreira não para mais. O Sidney Amaral, que veio, não é a diferença de idade minha e do Sidney Amaral não era tão grande, 6 anos. Só que o Sidney, que vinha da FAAP, por exemplo, levou 10 anos mais para furar essa bolha. Então, estar na ECA foi, sim, muito importante. Teve conflitos? Obviamente, sem dúvida nenhuma. Mas também eu acho que foi o que, naquele momento, me impulsionou e me deu uma formação bastante sólida, por incrível que pareça, mesmo sem as referências. Mais alguma? Cadê? Aqui, Rosana. Onde? Aqui. Tudo bem? Você? Tudo bem, Amanda? Tudo bem? Tudo. É um prazer sempre te ouvir. Obrigada pelas suas palavras. Hoje eu queria te fazer uma pergunta sobre financiamento, sobre estrutura da sua própria profissão. Uhum. Eu digo para você também, tomando em conta o que você disse sobre desafios. Eu acho que no cenário institucional de arte tem uma dificuldade muito grande para a produção, por exemplo, de exposições, residência para artistas negros, financiamento da produção dos artistas. E a gente fala muito da circulação, que é fundamental. Eu adorei a sua ideia de tripé.
para isso, mas existe essa estrutura que eu acho que afeta muito. Enfim, uma ideia não se transforma numa curadoria, trazer uma artista de fora não é só um desejo, isso envolve também bastante dinheiro. E com artistas a mesma coisa. Então, a produção dos artistas, eu vejo que as artistas brasileiras, por exemplo, muitas vezes utilizam o seu próprio corpo, também por uma escassez de outros materiais, ou seja, como é que você acessa matéria-prima para a sua própria produção. Então, tomando em consideração isso que me veio à cabeça quando você estava falando, eu gostaria de entender como foi isso para você, como foi o seu reconhecimento, também em termos de estrutura, porque é sempre uma luta com a escassez, né? Então, entender esse lugar. Sim. Obrigada. Não, eu que agradeço a pergunta. Eu acho que a pergunta é ótima, super pertinente, e principalmente nesse momento que nós estamos, né? A questão da estrutura, só agora que ela está vindo para valer, entendeu? O Brasil, eu sou de uma época, por exemplo, que as bolsas, as leis de incentivo, quando eu começo a carreira, elas não existiam. Elas não existiam. Eu fiquei no Brasil de teimosa, porque eu tinha 2 empregos, às vezes 3, para bancar a minha produção. Nós tínhamos uma bolsa quando eu era artista, era uma bolsa quando era começo de carreira, era uma bolsa que era Vita e que abria de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos, porque um ano ela abria para dança, teatro e música, se eu não me engano. E no outro ano ela abria para artes visuais, cinema e fotografia. E eram pouquíssimas bolsas, eram tipo 5 bolsas, ou seja, não existia financiamento. Todas essas leis de financiamento, elas vêm depois. Então, o início da minha carreira eu financiando, eu tirando basicamente da boca quase para financiar a produção. E depois é que começam as leis de financiamento, PROAC. PROAC é uma lei foi uma lei que eu usei muito, por exemplo. O História Natural é um PROAC, o Assentamento é um PROAC, eu ganhei 4 PROACs. O PROAC e absolutamente necessário. Nós estamos num momento que nós estamos vendo esses ataques imbecis à cultura. As leis de incentivo, elas são absolutamente necessárias porque elas permitem que você refine a sua produção. Então, por exemplo, História Natural, o álbum, ele praticamente levou 5 anos para ser feito. 4 de pesquisa, porque as técnicas de gravura que existiam não me satisfaziam. Falei, então, se não me satisfaz, eu tenho que criar uma. E 1 para execução. Então, na realidade, eu vou trabalhar com 2 técnicas de transferência de imagem e gravura que não tinha. Então, o PROAC me permitiu ficar 1 ano, praticamente, em cima daquele livro, desenvolvendo isso. Então, um aspecto que você coloca, eu concordo plenamente com você, como é que a gente faz essa estrutura girar, porque a gente precisa de dinheiro. Então, talvez nós tenhamos que sentar e pensar quais são as estratégias, como é que nós conseguimos furar essa bolha, se nós conseguimos, por exemplo, financiamentos dentro, fora, quais são as instituições que a gente pode correr atrás. Então, aí entra uma outra figura que é tão importante quanto a questão da documentação, e que não está nesse tripé inicial que eu coloco, mas que deve entrar futuramente, eu não estou pensando, talvez entre junto com a documentação, que é a produção. É ter gente, inclusive, especializada em levantar a grana, porque aqui está secando. Talvez isso tenha que vir de convênios internacionais, porque aqui realmente, e convênios internacionais com entidades que já estão mais abertas a essa questão. Muito da minha produção veio de entidades internacionais. Bolsa Ford, por exemplo, IEE, que é o Instituto de Estudos Internacionais, que financiou alguma das minhas viagens, e como ex-bolsista Ford eu tive acesso. Então, a gente vai ter que ter também, talvez, pensar em pessoas, como é importante a gente ter pessoas negras na produção também, que são pessoas que muitas vezes conseguem levantar a grana, conseguem saber onde tem uma oportunidade, uma bolsa, ou seja, são estratégias que nós vamos ter que tratar. Então, uma coisa que eu sempre tento fazer, da minha parte, é criar redes. Criar redes onde cada um, e redes nacionais, eu estou muito interessado em criar redes nacionais, onde cada um venha com a sua expertise e colabore. Porque tem gente que sabe levantar grana. Tem gente que às vezes precisa pensar um projeto, uma curadoria, e tem quem executa, tem um artista.
A realidade é que, nesse momento, no Brasil, do jeito que a coisa está, né, nesse buraco em que nós estamos, está tão profundo que eu realmente não sei. Todos os artistas estão sendo afetados, obviamente, mais ainda uma produção negra, né? Eu não sei, eu acho que nós vamos ter que sentar e pensar quais são os próximos passos, quais as estratégias que nós podemos usar para tentar o pouco de financiamento que tem. E, inclusive, convênios internacionais. Eu acho que talvez esse seja uma saída, uma coisa que eu vi muito na África, que, por exemplo, onde não rola dinheiro praticamente dos estados, mas eles conseguem fazer alguns convênios internacionais com institutos de outros países. Né? Então, assim, a gente vai ter que sentar, pensar primeiro. Nem vou falar mais como furar a bolha, Amanda, porque não tem dinheiro. Quer dizer, dinheiro tem. Quer dizer, está sendo cortado, é diferente. Falar que não tem dinheiro é como se ele não existisse. Ele existe, ele está indo para outras funções. Então, o que a gente nós vamos ter que pensar, nós vamos ter que pensar redes, nos unir, chamar pessoal de produção, chamar pessoal da academia, enfim, nós vamos ter que traçar estratégias para furar, pressionar ainda mais. Então, nós tivemos, por um exemplo, no PROAC Artes Negras, que funcionou. Eu não ganhei PROAC Artes Negras, ganhei os outros PROACs, mas o PROAC Arte Negra foi super importante também. Então, a gente vai ter que pressionar, vai ter que ter, quando tem alguma coisa, que tenha também específico para esses grupos. Agora, isso é pressão. Então, quais são as estratégias que nós vamos usar para fazer essa pressão? Então, isso está faltando, é a questão da gente se organizar e começar a pensar. Tá? Eu também infelizmente, não tenho a resposta, mas a gente vai ter que se organizar. Olha, ainda dá tempo para mais uma questão. Eu fiquei muito curiosa, assim, muito instigada vendo todas essas referências, né, produção de mulheres negras e artistas, e eu fiquei aqui pensando mesmo em como que tem sido a recepção também como referência, sabe, como trabalho referencial para outras áreas, não só no Brasil, mas mais fora, para se pensar, por exemplo, a representatividade da mulher negra, né, ao longo da história. Né, como que vem trabalhando outras áreas como a filosofia, a sociologia, a antropologia, a academia, né, dentro e fora do país, a partir das obras. Tá. Eu acho que essa produção ela acontece nas artes visuais e ela está acontecendo também no Brasil em outras áreas e, inclusive, nós estamos começando a ter um cruzamento entre áreas diferentes, tá? Então, por exemplo, literatura eu acho que é um exemplo muito bom disso. Falta ainda muita gente, essa produção falta reconhecimento. E aqui essa coisa de um cruzamento entre academia e entre essa questão que eu falo de uma internacionalização, muitas vezes porque muito da produção negra também, de mulheres, por incrível que pareça, roda e teve reconhecimento primeiro fora, depois dentro. Então, essas trocas internacionais, elas são muito importantes. Cinema está vindo também com uma produção bastante interessante. A academia é fundamental. Acho que a gente tem que ter na cabeça, no Brasil, que para que se constitua realmente, mas nós temos que ter espaço em todas elas. A mudança de narrativas, a constituição de áreas de pensamento, de áreas críticas, nós temos que ter gente em todos os postos. E essa troca, ela é muito importante. Então, como eu tenho essa facilidade de transitar na academia e fora dela também, principalmente transito aqui no Brasil e transito muito fora do Brasil também. Então, acho que a gente tem que começar a pensar em fazer as aproximações, as tais das estratégias, né, que vão surgir através das conversas. Então, tem uma metodologia. Muitas vezes a metodologia é sentar no bar, tomar uma cerveja e começar a discutir. O que a gente pode fazer? Isso vai aos poucos gerando oportunidades, por incrível que pareça, entendeu? Não pensando tanto em metodologia, mas pensando em colocar as pessoas próximas. Eu acho que a internet tem que funcionar a nosso favor. Eu acho que a questão do feminismo negro é um ótimo exemplo disso.
como as feministas negras divulgaram na rede, começaram a trazer discussões pelas redes, né? Então, eu acho que as redes sociais funcionam muito bem isso, e a gente vai ter que sentar e conversar. Conversar como fazer essas redes e como fazer essas redes para além de nós, negros e negras, também. Trazer outros, como os indígenas, outras questões também para dentro, porque se a gente não se unir, principalmente nesse momento que nós estamos agora, a coisa vai ficar muito complicada. Eu sou estudante de texto e moda na USP e eu fiz um projeto de iniciação científica ligando feminismo, arte têxtil com foco no bordado. E eu usei na bibliografia Ana Paula Simeone e também a Daria Goretti. Tá. Uhum. E eu queria fazer essa análise em relação à sua obra. E você falou hoje que você não vê você não usa a nomenclatura bordado, você usa sutura. Sutura. E eu queria entender melhor sobre isso. Se seria um caso, por exemplo, de eu fazer uma reformulação no meu projeto, ou por que você vê sutura e não bordado? Tá, porque tem uma diferença, né? Na realidade, a gente pode conversar depois com mais calma, mas a minha ideia aqui de sutura tem uma diferença, porque a sutura em si, e aí é uma questão de produção, de como a gente pensa o trabalho de arte, né? A sutura em si, ela já tem uma violência dentro dela, mesmo que muitas vezes a sutura seja necessária, mas o que é uma sutura? A sutura, você tem duas partes do corpo que estão distantes e você tem que fazer isso aqui, você tem que botar junto e tem que jogar, entendeu? Principalmente aquelas suturas mais antigas, aquela linha forte, porque senão vai separar de novo. Então, ela em si já é uma violência. Embora muitas vezes seja necessária, não é o caso que eu coloco nos meus trabalhos, mas eu estou pensando nesse ato violento, entendeu? Então, o bordado, ele pode ser muitas vezes utilizado como ironia. Até o caso dos bastidores, é onde eu vou começar a pensar talvez a sutura. O caso dos bastidores, eles têm uma linha preta, que não é uma linha de bordado, é uma linha de costura comum. E é uma coisa muito mal feita, se a gente olhar, pensar que o bordado, ele tem uma característica que seria dele, não do uso dele nas artes, mas do bordado, que seria o bem feito. Ali é o oposto, aquilo é quase aquilo que você quer esconder. É uma costura pesada, é uma costura mal feita, e ela é para ser assim. Então, a partir dali é que eu vou começar o conceito de sutura. E por que eu vou pensar o conceito de sutura como uma violência em si? Porque a sociedade brasileira o que faz? Ao invés dela pensar as diferenças das pessoas e tentar resolver através do diálogo, através das compensações, ela resolve através da violência. Então, eu penso o Brasil mais ou menos como uma sociedade meio Frankenstein. Tem um trabalho meu que é o tecido social, que ele vai tratar justamente disso, que ele pega as partes mais díspares, coloca força junto e faz aquela costura para lá de mal feita, entendeu? Então, isso para mim é uma metáfora do que é o Brasil. Não é? Então, não dá para ser bordado, porque se for bordado não tem essa violência. Né? E a gente vê o que está acontecendo agora com a sociedade. Não é à toa, você pega coisas díspares, põe na forçada junto e quer amarrar com aquela costura, isso vai desmanchar. Não tem como. Então tem uma diferença conceitual no meu trabalho que é extremamente importante. Tá? Então, assim, não é que eu não goste de bordado, não é uma questão... em alguns momentos eu uso, inclusive, no assentamento, quando a mulher está de costas e desce das pernas dela como se fossem linhas, como se fossem veias, né? Ali é um bordado. Ali é um bordado. Eu precisava do bordado para fazer aquela veia. Agora, o resto todo, onde as partes são colocadas à força, aquilo é sutura. Por quê? Porque ela não tinha, esse povo que chegou não tinha saída. Ou se refaz ou morre. Simples, ou se refaz ou morre. Então, como é que eu vou, através de um bordado, que é uma coisa mais delicada, tratar disso? Não pode. Aí tem que ser sutura. Tá? Rosana, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. A sua palestra e também por compartilhar o seu trabalho, compartilhar também o trabalho e a produção das artistas negras aqui no Brasil. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.